Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Moraes, eu faço medicina aqui na UFCG em Campina Grande, na Paraíba, e hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui para o canal. Então, basicamente, para quem não me conhece, desde 2022 mais ou menos, eu faço vídeos aqui de forma geral, com base em Enem e vestibulares. Então, eu sempre trago orientações, dicas e estratégias de estudo com base na minha preparação, com base na minha experiência, para ser aprovado em medicina na Universidade Federal. Mas hoje é um vídeo novo aqui no canal, continuando uma playlist que eu criei desde que eu iniciei o curso de medicina, que é justamente contar um pouco da experiência a cada período que eu passo. Há mais ou menos uns 4, 5 meses, eu gravei o vídeo de finalização do ciclo básico, quando eu finalizei o 4º período de medicina, e agora eu vim trazer o vídeo sobre o 5º período. Fiquei de férias há mais ou menos aí 1 semana e meia, agora estou na transição aí para ir para o 6º período, aguardando o retorno das aulas, e eu vim gravar justamente aqui, continuando a playlist, mais um vídeo sobre isso. É interessante que hoje é um vídeo sobre o 5º período, mas também contando a experiência nessa transição entre o ciclo básico, que eu finalizei no 4º período, e agora o início do ciclo clínico, contando um pouco da experiência em relação à mudança nesses estágios do curso. Então, se você não sabe, por exemplo, o curso de medicina aqui na Universidade Federal de Campina Grande, ele é tradicional. Então, ele tem essa divisão de ciclo básico, ciclo clínico e o internato. Então, a partir do 4º período, você já estuda dentro do hospital universitário, porém, agora a partir do 5º período, que de fato você passa a ter ambulatórios e você começa a estudar as disciplinas que se referem de fato às áreas da medicina. Então, é uma mudança muito grande, assim como quando eu finalizar o ciclo clínico e entrar no internato, vai ser outra mudança que eu também vou contar aqui nessa playlist. Então, basicamente, eu vim contar hoje um pouco sobre as minhas experiências, tudo que eu estudei, tudo que eu passei, quais foram as disciplinas e como foi o processo e a rotina durante esse 5º período. Então vamos lá. De forma geral, o 5º período da UFCG ele é marcado por 7 disciplinas. Então basicamente você tem, de forma geral, 5 áreas, que seriam cardiologia, hematologia, imunologia, gastroenterologia e pneumologia. Pronto, são essas 5 áreas. Porém, nós temos mais 2 disciplinas, saúde coletiva 3 e eletrocardiograma. Eletrocardiograma, o ECG, é uma disciplina optativa, porém, todo mundo que se matricula em cardiologia, obrigatoriamente, praticamente, se matricula em eletrocardiograma. Então, assim, é uma disciplina obrigatória, praticamente, mas que serve como optativa e, para entrar no internato, a gente precisa aí finalizar o ciclo clínico com 3 optativas pagas, ou 90 horas de créditos, né? Então, assim, de toda forma, é a oportunidade no 5º período de pagar uma optativa. Porém, é uma disciplina essencial junto com cardiologia. Então, quando você inicia o 5º período, você percebe, de fato, que tipo assim, é quase impossível, por exemplo, você estudar eletrocardiograma isoladamente, seguindo a disciplina de cardiologia. Então, realmente precisa ter um a mais, porque é um exame muito importante, é um exame barato, é um exame essencial e é um dos primeiros exames que todo paciente faz e que é essencial em vários diagnósticos, enfim, várias condutas. Então, tipo assim, por mais que tenha a disciplina de cardiologia, o horário dela não consegue abarcar o tanto de detalhes que tem para você dominar o ECG. Assim como deveria ser, por exemplo, com alguns outros exames importantes que até você sente um pouco de falta no estudo, por exemplo, radiografia de tórax, tomografia. Então tem vários, assim, por mais que eu tenha futuramente uma disciplina de imagem, você já percebe que existem vários exames que de fato você tem que aprofundar futuramente em alguma especialização, em alguma residência, porque realmente a interpretação de certos exames, ela ultrapassa os limites, por exemplo, de um médico generalista, que não dá para você aprender no curso se não tiver um apoio fora do limite, assim, do simples, como, por exemplo, a gente tem com o eletrocardiograma, tendo uma disciplina específica só para ele. Então, assim, realmente faz muita diferença e é essencial essa disciplina, e ainda entra aí como optativa. Porém, além dessas 7 disciplinas, o meu grupo, o grupo 1 do 5º período, ele conseguiu ter um horário livre e conseguiu abarcar mais uma disciplina optativa. Então, felizmente, eu consegui pagar 8 disciplinas, consegui passar aí por essas 8 disciplinas de forma relativamente tranquila e deu para conciliar tudo, incluindo mais uma optativa. Então, felizmente, eu acabei 2 optativas em um período e agora eu tenho que pagar mais uma, né, para completar o mínimo, tanto de horas como também de número de disciplinas, para entrar no internato, por exemplo. Então, assim, foi uma vitória muito grande, consegui incluir no horário e, assim, felizmente não comprometeu meu estudo e não comprometeu minha rotina e também o cansaço e assim por diante. Então, acabei por pagar também a disciplina de práticas integrativas e complementares.
onde basicamente são rodas de conversa, trabalhos individuais e discussões acerca de práticas integrativas e complementares que estão aí definidas no Ministério da Saúde, na portaria das práticas integrativas, e assim por diante. Então, contando um pouco da experiência, já assim, comentando dessa transição do básico para o clínico, de fato, tipo assim, na minha opinião, entre os 5 períodos que eu já passei até agora, é óbvio, fica evidente que, tipo assim, é o período mais difícil até agora, em relação aos 5 que eu já passei, porém, foi o melhor período em relação à qualidade e em relação à importância de estudo. Então, assim, isso é uma opinião meio que geral, eu acredito, porque por mais que o período seja considerado aqui na UFCG muito complicado, muito pesado, que, assim, exige uma carga psicológica muito grande do aluno durante os 3, 4 meses, ainda mais na situação em que a gente está de período reduzido por conta do atraso da pandemia, fica óbvio que, assim, o que a gente viveu, por exemplo, no P2, no P3, de dificuldade, não se compara à dificuldade que a gente teve aqui quando a gente fala da qualidade do período. Então, de fato, agora a gente tem professores que são médicos, que vão exercer tanto a questão do ensino teórico, como a gente já tinha, porém agora a gente inclui o ambulatório, coisa que não tinha no quarto período. Por mais que o quarto período seja no HU, você não tem um acompanhamento semanal de atendimentos. Então, agora, de fato, você, junto do seu grupo, com 12 a 13 pessoas, vão acompanhar 4 horas de atendimento de gastro, de cardio, de pneumo, de hemato e de imuno. Então, assim, de fato, a gente estuda a teoria, mas a gente acompanha semanalmente médicos junto com a gente, atendendo os pacientes, entendendo as condutas, entendendo os diagnósticos, interpretando os exames e assim por diante. Então, é um estudo que agora sim, ele integra a teoria e a prática. E coisa assim que, na minha opinião, em relação ao quarto período, elevou demais a qualidade, porque por mais que você tenha semiologia e você tenha o primeiro contato na anamnese, o primeiro contato no exame físico, você tem um exame físico especializado, você aprenda a auscultar, sistema cardiovascular, respiratório, semiologia do abdômen e assim por diante, é diferente, porque agora você vai ter um número de pacientes, você não vai ter experiências específicas e pontuais, onde você vai aprendendo aos poucos. Agora realmente você vai botar em prática e você vai fazer um rodízio com seus colegas, atendendo semanalmente os pacientes. Então agora sim você aplica o que você aprendeu em anamnese. Agora sim você faz o exame físico e descreve na história diretamente do computador e depois passa o caso para o professor. Então, ao mesmo tempo que você estuda a teoria, você entende um pouco mais a conduta, o diagnóstico, o tratamento, a discussão, a fisiopatologia das doenças e ao mesmo tempo você aprende essa questão da prática de futuramente atender um paciente de fato. Não é apenas experiências pontuais, você agora vive a rotina mesmo. Então, isso fez muita diferença. E outro ponto importante é justamente o tempo das aulas. Agora você tem aulas objetivas, que de fato ainda tem uma grande carga de conteúdo, mas assim, são aulas de 1 hora. Então tem alguma outra aula que ultrapasse esse tempo, mas assim, você vai ter 1 hora de aula nesse dia dessa disciplina. E, por exemplo, você vai ter 4 horas de ambulatório. Então você não tem mais o que você tinha no P2 ou no P3, de ter, por exemplo, uma tarde inteira preenchida com uma única disciplina de um único professor. Agora não, você tem um ambulatório em que você tem só 12 pessoas dentro de uma sala de atendimento, como se fosse um consultório, e você vai ver 4 a 5 pacientes junto com o médico. Então é uma coisa muito mais dinâmica. Não são 4 horas com o professor falando com o slide. São 4 horas você fazendo exame físico, você fazendo anamnese, você discutindo com o professor, você falando com o paciente, entre outro paciente. Você não sabe quais pacientes que vão aparecer, você não sabe quais são as doenças que vão aparecer. Enfim, é um negócio assim que mistura muito, que torna um pouco mais dinâmico em relação ao que tinha de monótono em relação a outros períodos ou outras disciplinas. Então, assim, isso foi um ponto muito grande e positivo desse P5 que eu senti, pelo menos, e deve permanecer para todo o ciclo clínico. E, aliado a isso, você tem aulas de 1 hora, que aí sim você consegue, talvez, dependendo dos casos, prestar mais atenção. Então, você tem um tempo de entendimento e de compreensão das aulas mais objetivo, que pode facilitar o tempo de estudo. Então, você consegue ali assistir 1 hora de aula, onde o professor vai apresentar um conteúdo extenso de uma doença, por exemplo, que de fato é muita coisa para estudar, não deixa de ser, mas assim, você consegue ser mais produtivo do que passar 2 horas e meia com o professor passando, por exemplo, 150 slides, como enfim, em outras disciplinas que eu já passei. Então, eu pelo menos senti que isso melhora um pouco a qualidade, além de que eu também senti uma melhora em relação aos conteúdos. Por mais que todos os conteúdos sejam importantes e toda a base do P1 ao P4 seja essencial, você percebe que agora as coisas são mais aplicáveis e você vê
por exemplo, uma aula de doença do refluxo gastroesofágico e no outro dia você está no ambulatório e a paciente chega com as queixas. Aí você já entende os sintomas, você já entende os exames que deveriam ser solicitados, você já entende uma receita e o medicamento que é passado, o mecanismo de ação e por que aquele medicamento foi passado, qual é o efeito esperado daquele medicamento, e você passa, por exemplo, um retorno e depois acompanha esse paciente e assim por diante. Então as coisas ficam mais aplicáveis. O que você viu numa aula, você está vendo agora que de fato, quando você receber um paciente, você tem que aplicar aquilo. Então perde um pouco aquela sensação de que alguns conteúdos são apenas decorebas específicas e que você basicamente vai fazer uma prova ou estudar e depois não vai utilizar. Agora você vê que ou você sabe interpretar um eletrocardiograma da forma correta, ou realmente você não vai saber exercer a profissão ali. Porque de fato precisa daquele exame, você vai receber na urgência futuramente. É um paciente em emergência, um paciente em estado grave. Chegando com eletro, você vai ter que interpretar. Então agora não são mais coisas assim triviais que você pode ou não aprender perfeitamente, e sim, você precisa agora ter certas responsabilidades. Então, assim, alguns pontos positivos que tanto, tipo assim, trazem uma responsabilidade maior, como também trazem uma qualidade maior, é essa sensação de que o conteúdo de fato que você estuda, ele é essencial para o futuro, você tem que aprender de fato, mas isso também aumenta a responsabilidade. Quando você tem várias disciplinas, várias provas ao mesmo tempo, vários conteúdos, você acumula, você atrasa, você tem várias responsabilidades, e tudo isso junto com a necessidade de você aprender e ainda passar nas disciplinas. Então, assim, como eu disse no início do vídeo, sem dúvida nenhuma, é um período desafiador, é um período muito pesado, é um período com uma grande quantidade de provas e de horas de estudo, porém você se sente mais na rotina e você sente mais uma qualidade e uma motivação para continuar o estudo. Por mais que as disciplinas sejam difíceis, por mais que as provas sejam difíceis, por mais que às vezes você precisa até ir para uma prova final, que é muito característica do P5 e do P6 aqui na UFCG, você sabe que assim, aqueles conteúdos são essenciais, então você está estudando uma coisa que você gosta pelo menos, entendeu? Então assim, existe esse dilema entre a dificuldade que existe no quinto período e a qualidade, quando você sente que assim, você gosta do que você está vivendo, por mais que aquilo exija muito da sua dedicação. De forma geral, comentando um pouco, para não alongar muito o vídeo, só para deixar claro que, assim, em questão de horário, o período continua pesado, entende? Então, assim, o P4 é caracterizado por ser um período bem mais enxuto em relação a horas de aula. E, de fato, você tem vários turnos livres. Aqui no P5, não. Infelizmente, assim, você tem manhã e tarde quase todas com algum horário de aula. Então, você sempre fica preenchido em relação à semana, a segunda a sexta. Porém, como eu disse, você tem aulas objetivas, aulas de 1 hora, separadas por cada disciplina, e você tem os ambulatórios que preenchem sim um turno. Agora, claro, com aquela dinâmica de ambulatório em que você tem os pacientes, você tem a troca das duplas, você tem toda a discussão com o professor, então não são aulas em si de 4 horas, e sim é toda uma experiência que você vive. Então, minha opinião de forma geral é que, assim, o período eleva a qualidade e, tipo assim, você consegue realmente ter uma produtividade um pouco melhor e sentir que aquilo é mais importante do que, às vezes, você vem sentindo em relação a outras disciplinas. Comentando um pouco mais especificamente de cada disciplina, de forma geral, as optativas foram bem tranquilas. A disciplina de eletrocardiograma é realmente uma disciplina complementar, então, por mais que ela tenha muito conteúdo e seja muito importante, você sente que a dificuldade não é tão grande quando comparado à disciplina em si de cardiologia. Mas aí que tá, né? Tudo que você aprende em eletro é aplicado em cardiologia. Então, são disciplinas que são interligadas. Então, por mais que você tenha, tipo assim, uma facilidade maior na disciplina de eletrocardiograma, quando você aplica isso dentro da prova de cardiologia, em que todas as provas são cobradas ECGs para você identificar e laudar, aí você sente realmente a necessidade de estudar com qualidade as duas disciplinas em conjunto. Mas comentando de forma geral, a experiência foi muito boa, principalmente, na minha opinião, as melhores disciplinas foram realmente cardiologia, eletro e a parte também de hematologia. Mas assim, é comum que você, tem áreas que você tem mais afinidade, que você gosta mais da dinâmica do professor, da aula, dos conteúdos, e tem outras disciplinas que você pode até não ser tão familiarizado, porém tem conteúdos sim interessantes. Então teve assim, vários conteúdos que eu estudei de gastroenterologia foram interessantes, vários conteúdos de pneumologia e vários conteúdos de imunologia, mas realmente não foram áreas que me chamaram tanta atenção como as outras, tanto em qualidade como também de afinidade.
Porém, por exemplo, os ambulatórios de gastro foram muito bons, os ambulatórios de hemato também, os conteúdos em si também. Mas assim, cardiologia realmente se destacou mais em qualidade, em afinidade e também em ambulatório. E, por exemplo, infelizmente, o meu grupo ele ficou comprometido em relação à imunologia. Nós tínhamos as aulas teóricas, mas pela falta de uma professora a gente não teve os ambulatórios de imunologia. A gente chegou a acompanhar alguns pela EBSE, 1, 2 ou 3 no máximo. Então, assim, o aprendizado em imuno ficou um pouco comprometido, mas em comparação com outras disciplinas, a gente teve semanalmente a oportunidade de acompanhar os professores. Então, assim, minha opinião de forma geral é essa. Realmente, a gente fez cerca de 15 provas, um ou dois seminários, foi bem específico, mas, tipo assim, a forma de avaliação geral realmente é só prova, 3 provas de cada disciplina e acabou. Algumas com pontuações em ambulatório e outras não. Mas, assim, de forma geral, é um período realmente muito complicado e que ele mostra um pouco que realmente tem muito chão pela frente. Então, você percebe agora que tem muito conteúdo para estudar, tem muita doença, muita coisa para dominar, muito tratamento para entender e aplicar, mas aí você percebe também a extensão do curso e a extensão do estudo, porque você ainda tem 3 períodos de ciclo clínico para depois entrar no internato, para futuramente entrar em uma residência, então são anos de formação. E você percebe que assim, você aprende agora alguns assuntos, você tenta entender vários assuntos, você tenta pegar a base de vários assuntos, mas você percebe a necessidade de revisão contínua e você percebe que cada vez mais a formação e a quantidade de informações vão aumentando e tipo assim, chega uma hora que você realmente vai ter que se especializar e aprofundar, porque é complicado você ter o domínio de tantas áreas ao mesmo tempo, ainda mais quando você está numa formação em que você não tem só a universidade, né? Você tem projeto de pesquisa, você tem projeto de extensão, você tem monitoria, então não dá para ser 100% só nas disciplinas, e às vezes tem as disciplinas optativas e as obrigatórias e assim por diante, e ainda tem a vida fora da universidade. Então assim, realmente você vê que a dedicação cada vez mais e a responsabilidade cada vez mais vai se tornando maior. Então, de forma geral, é esse o meu comentário sobre o P5. Estou agora na espera do P6 e futuramente aí eu venho comentar, porque é outro período famoso aí em relação ao horário, em relação a peso, em relação a provas, em relação à dificuldade. Mas graças a Deus aí o P5 deu certo. E é isso. Então, mais um período concluído. Então, se você ficou interessado e gostou, se inscreve no canal, deixa o like. E é isso. Se você tem um objetivo de estudar medicina futuramente, então é uma playlist que eu deixo aqui para você saber futuras experiências, ou mesmo você que já faz medicina e quer comparar as experiências com outra pessoa que também estuda o mesmo curso. Ou mesmo você que está aí no P1, P2, P3 e P4 e está na esperança de ir para o P5. Então, de forma geral era isso e valeu, pessoal.